Olá, pessoal, bom dia. Primeiro, queria agradecer aqui enormemente ao convite para participar desse debate. Eu sempre começo minhas falas pedindo desculpa, porque sou antropólogo. Ninguém sabe muito bem o que antropólogos fazem, nem como se reproduzem, do que se alimentam, e muito menos o que eles fazem num evento debatendo cidades, né? Mas vamos começar aqui falando um pouquinho o que antropólogos estão preocupados, de certa forma. Eu brinco sempre que minha avó resolveu muito bem o que antropólogos deviam fazer quando me disse, quando eu tinha 17 anos, ela com um drama enorme, ela tinha que explicar ali para as amigas dela o que o neto dela fazia, e ela disse, olha, Michel, já sei o que antropólogos fazem. Sabe quando tem alguma coisa que ninguém está entendendo muito bem? A Globo News sempre chama alguém para explicar, e esse alguém é um antropólogo. Eu dei sorte na vida porque o mundo foi ficando cada vez mais complicado, e antropólogos, que são aqueles que explicam coisas que ninguém está entendendo muito bem, foram ganhando relevância dentro desse cenário. E eu acho que talvez tenha sido por isso que me chamaram aqui para participar dessa conversa. Acho que as cidades elas acabam assumindo uma posição cada vez mais de um turbilhão de inúmeras versões sobre aquilo que é e sobre aquilo que a gente vive. E justamente nesse movimento a antropologia começa a interessar um pouco mais. Mas vou assumir aqui um papel de provocador, tá? Que eu acho que é um elemento importante num debate onde todo mundo aqui que está assistindo, que já passou no dia de ontem, ou que vai passar nos próximos dias desse evento, sabe muito bem que a tecnologia ela tem um papel cada vez mais importante na nossa vida, e se cidade é vida, a gente também tem um papel cada vez mais importante da tecnologia no cotidiano das grandes cidades, das grandes metrópoles, e também na relação que a gente tem com o espaço público e também com as outras pessoas. Não resta a menor dúvida disso, e há um movimento que a gente não pode lutar contra. Por outro lado, é importante a gente chamar a atenção também que, da mesma forma que se tem um oba-oba da tecnologia na inserção das nossas vidas, isso tem que ser valorizado, porque é um avanço mesmo, é importante a gente chamar a atenção para isso, nós precisamos também ter uma ideia muito clara dos impactos, por vezes, negativos que a entrada da tecnologia no mundo da cidade pode trazer para o nosso dia a dia, né? Eu gosto sempre de pensar num arranjo, que é um arranjo fundamental, que é o seguinte: a cultura, que é a maneira como a gente vive, se comporta na cidade, a maneira como a gente se relaciona com os outros, os modos de vida, da forma como a gente pensa, ela traz uma série de tensões, uma série de problemas para a gente. E essas tensões, elas em geral são resolvidas com inovações tecnológicas, com soluções tecnológicas. Mas, e aí é um oba-oba, né? Aí é alegria. Todo mundo diz, meu Deus, antes eu demorava tanto tempo para poder pegar tal ônibus, eu tinha que ficar morto no ponto de ônibus esperando o ônibus passar, e agora com uma conexão de sensores com o ônibus e com o ponto de ônibus onde eu estou e com o meu celular, eu posso me programar de tal forma que eu chegue no ponto de ônibus na hora que o ônibus tá chegando por lá. Que maravilha que é isso tudo. É ótimo mesmo, é maravilhoso. Só que a gente não pode esquecer que, na medida que a tecnologia entra na cultura, ela impacta e ela transforma a cultura e a vida vira outra coisa. De maneira muito clara. Você era na medida que você estava mandando bip naquele trocinho que a gente andava pendurado no pescoço, inventou um celular. A sua vida melhorou? Melhorou, mas você virou outro e começou a ter outros problemas. Inventou o smartphone, a sua vida melhorou? Melhorou, mas a gente virou outra coisa e começou a ter novos problemas. E o fato das cidades cada vez mais se colocarem como smart cities certamente vai resolver uma série de dilemas, mas nós não podemos deixar de prestar atenção na série de problemas que a gente pode acirrar também. E é nosso papel, enquanto promotor de inovações tecnológicas, ou promotor de reinvenção dessas cidades, chamar atenção para esses dois aspectos. Porque se a gente olha só para o positivo, o negativo chega por aqui, passa da bunda, e aí acaba trazendo uma série de preocupações que dão para ser previamente pensadas. Tá? Por quê? Porque todas as vezes na história da humanidade, onde a gente pensou cidade, ou a gente pensou inovação em cidade, sem levar em consideração a perspectiva cultural, a gente acirrou ainda mais as contradições que estavam postas. Tem um livro que eu adoro, que é o livro do Jamie Hostel, que se chama Cidade Modernista. Jamie Hostel é um antropólogo e urbanista americano, e ele, professor da Universidade de Berkeley, na Califórnia, e ele escreveu um livro para tentar entender Brasília. Brasília foi pensada pelos arquitetos com projeto socialista, de uma cidade moderna e tecnológica, mas tinha um pressuposto socialista também, muito inspirado nos prédios soviéticos, onde a gente teria as asas no plano piloto, com uma possibilidade grande
do senador da República, do ministro, do motorista e do cozinheiro viverem na mesma quadra em interação, né? E o Roston diz que a proposta de Brasília era a cidade mais igualitária que o Brasil já teve. Era o sonho do Brasil que a gente tinha, era o sonho que o Brasil tinha para si mesmo, né? Não só na inovação e no papel do automóvel, das grandes vias, da mobilidade, mas também na construção de um país mais igual. O que acontece, o Roston vai dizer, é que como os urbanistas pensaram a cidade, não levaram em consideração a cultura, o que se configurou foi que Brasília, que era para ser pensada como a cidade mais igualitária do país, se transformou numa das mais desiguais desse país inteiro, e se bobear da América Latina. O plano piloto hoje congrega só a elite da elite da elite do PIB nacional, né? Ou aqueles que estão fazendo parte do jogo político, né? Ou aqueles mesmo que têm grana suficiente para pagar os altos custos dos apartamentos que compõem o plano, e os pobres foram enfiados nas periferias das cidades satélites, sem acesso a cinema, a lazer, a transporte público ou a qualquer coisa que você imagine. Então, uma cidade pensada para ser igualitária, uma cidade pensada para ser um berço da igualdade, se não levar-se em consideração a cultura, ela acaba acirrando ainda mais as contradições. E faço isso por quê? Faço isso porque um dos pilares fundamentais das Smart Cities, de certa forma, é o papel da tecnologia promovendo, sobretudo, uma relação nova na construção da cidadania. É importante chamar a atenção que não só na origem da palavra, mas na origem da construção do movimento de transformação social, cidadania e cidade são duas palavras juntas, né? O conceito de cidadania ele surge na polis grega e ele parte do pressuposto que eu começo a valorizar cada vez mais a correlação entre aqueles que habitam a cidade com uma série de direitos e deveres fundamentais. E mais importante do que isso, o aspecto da cidadania ele está diretamente atrelado ao universo importante da nossa construção de vínculo com o espaço urbano, onde eu sou um igual dos outros e onde eu tenho os mesmos direitos dos outros, mas a minha participação e interação com os outros condiciona aquela cidade que a gente espera. Polis, Grécia, barra cidade, né? E cidadania são três conceitos diretamente atrelados. A cidade é o espaço de construção da igualdade, onde indivíduos estão sempre em interação, construindo aquilo que eles imaginam que é a sua percepção de esfera de direitos e deveres dentro desse ambiente urbano, dentro desse ambiente novo. E aí me chama muita atenção, porque cidadania pressupõe igualdade, cidadania pressupõe liberdade, cidadania pressupõe um conjunto compartilhado de direitos e deveres, e cidadania pressupõe que todos nós nos vejamos mais como o número do nosso CPF do que como o nosso conjunto de particularidades relacionados ao nosso conjunto de interações que carregamos nas costas, como família, sobrenome, diplomas e por aí vai. Ao contrário de uma cidade pequena, do interior, de uma região rural, pouco urbanizada, teoricamente a cidade é o espaço do indivíduo, é o espaço onde todos nós somos iguais, é o espaço onde pouco importa de onde você saiu, onde você estudou, o ônibus para no mesmo lugar, o ônibus te leva para o mesmo lugar, você não sabe muito bem de onde seu vizinho saiu, você não sabe muito bem se ele comeu o que ele comeu ontem, você não sabe muito bem com quem que ele casou porque ele casou, se ele transou, se ele deixou de transar. Teoricamente, a cidade é o espaço da individualidade, onde os indivíduos têm possibilidade de serem iguais aos outros e, por isso, muita liberdade na construção dessa individualidade. Mas a pergunta, a primeira provocação que faço aqui é que será que num lugar e num país onde, no Rio de Janeiro do Leblon, diante de uma defesa civil desesperada por tentar conter as aglomerações em torno dos bares da classe média alta da elite carioca, chega um agente do Estado e diz, vocês precisam sair. E a moça, com toda clareza, fala, cidadão não, ele é engenheiro civil formado. Ou mais ainda, pensando num contexto da elite paulistana, onde desembargadores do TJ saem de São Paulo para suas casas de praia no litoral paulistano, e alguém se sente no direito, porque é desembargador, de andar na praia sem sua máscara, e diante da intervenção dos agentes do Estado, que são os reguladores da cidadania, se diz, não vou andar de máscara, você sabe com quem está falando? Como a tecnologia pode proporcionar mais igualdade nessa relação? Eu tenho certeza
que, na medida que os algoritmos, os arranjos tecnológicos mediam e constroem esse vínculo de relação, isso não está mais pessoalizado, como a gente tem hoje nessa regulação tradicional do espaço público, a gente abre uma possibilidade maior de desigualdade, de construção de igualdade. Mas é porque não dá para eu dizer para a máquina, eu sou desembargador, né? Ou não dá para eu dizer para a máquina, eu sou engenheiro civil formado. A máquina, de certa forma, ela tende com uma objetividade maior do que a subjetividade que compõe as relações sociais, ela tem uma possibilidade maior de tratar todos como iguais e reforçar a ideia de que temos direitos e deveres comuns a todos que compõem o espaço público. Por outro lado, o Brasil, ao contrário do que de outras cidades no mundo todo, nós não temos só um grande futuro a resolver. Nós temos um grande passado a enfrentar, né? Como dizia o Milor Fernandes. E aí uma questão que se coloca é que uma cidade mediada por relações sociais, onde a tecnologia é o ponto fundamental da construção desses novos vínculos, ou mais um layer aí importante na construção desses novos vínculos, como é que a gente vai pensar a distribuição dessa tecnologia espalhada pela cidade? O que eu temo é que essas smart cities sejam smart cities que são quase smart islands, né? Você tem as ilhas inteligentes do Leblon, as ilhas inteligentes de Ipanema, as ilhas inteligentes que vão até o túnel. Ou, no caso de São Paulo, as ilhas inteligentes que só tomam conta daquele quadrado iluminado, que é a Paulista, Faria Lima, Rebouças, Brigadeiro, né? Então, esse modelo, ele tem um risco muito grande de acirrar ainda mais as desigualdades, não entre os indivíduos que compõem o espaço urbano em si, né? Mas uma disparidade ainda maior entre São Miguel Paulista e Avenida Paulista, né? Entre o Leblon e Japeri, né? Entre Taquara e a Barra da Tijuca. Por que estou falando isso? Porque, de certa forma, a inserção e o desenvolvimento de uma tecnologia dentro do espaço urbano, ela não se faz de uma maneira clara, né? De uma maneira igualitária, de uma maneira equânime. A tecnologia ela não vai se espalhando de maneira igual pela sociedade. Ela sai de um topo e ela vai descendo. E até que chega a determinados momentos onde ela para e não desce. E estou dizendo isso por quê? Porque se esse modelo que a gente está chamando a atenção é o modelo de cidade, onde eu, cada vez mais, tenho a chance de me inserir nela ou levar em consideração as demandas públicas a partir da tecnologia, como a gente faz para inserir dentro desse modelo novo de cidade um país onde 42 milhões de pessoas nunca entrou na internet? Como a gente faz para pensar esse novo modelo de cidade onde 70 milhões, gente, um terço do Brasil, 70 milhões de pessoas ou não têm acesso a pacote de dados ou internet de banda larga em casa, ou não tem, ou tem um acesso muito precário de chips, processo pré-pago, não entra direito e por aí vai. Como a gente vai poder falar de uma inserção da tecnologia num país que tem 15 milhões de analfabetos e tem 15 milhões e tem mais de 50 milhões dos chamados analfabetos funcionais? Como eu vou pensar um modelo de cidade onde ainda boa parte dos brasileiros tem gadgets de celular que não são capazes de fazer o básico dentro desse movimento de inserção? Então, eu, enquanto entusiasta das Smart Cities, faço aqui uma provocação para chamar a atenção que muitas das vezes, a gente precisa, às vezes, resolver o básico para começar a construir o telhado. A gente precisa, às vezes, dar conta do alicerce para começar a pensar como é que faz o forro. Porque se pensar no forro antes de pensar no alicerce, a casa pode cair, como já caiu lá em Brasília. E a gente pensou um negócio, construir uma cidade que é o avesso daquilo que foi pensado. Então, num evento como esse, eu convido a todos os empreendedores a cada vez mais pensarem que colchão social é esse que sustenta o conjunto de inovações que estão postas. Tá? O segundo ponto que eu queria trazer aqui enquanto provocação é a ideia do encontro, né? O Paulo Mendes da Rocha, que é talvez o maior arquiteto brasileiro vivo, já ganhou os maiores prédios, maiores prêmios do mundo em termos de arquitetura, o Oscar da arquitetura e por aí vai. Paulo Mendes da Rocha tem uma definição que eu adoro, um paulistano clássico,
ele vai dizer que a cidade é lugar do encontro. E ele define muito claramente que a cidade é o lugar do encontro, porque as cidades precisam ser adensamentos populacionais bastante fortes para possibilitar que, na hora que eu saio da minha casa, eu vá encontrando o maior número possível de pessoas. Se você quer ficar isolado, saia da cidade, né? Vá morar no mato, vai morar sei lá onde. Cidade é o lugar do encontro. Cidade é o lugar onde você tem que ficar balançando a cabeça dia e noite, dando bom dia, boa tarde, boa noite. E o que todo mundo sabe é que, muitas das vezes, os arranjos tecnológicos eles mudam por completo o nosso conjunto de interações sociais. A gente sai de uma interação face-to-face e a gente entra cada vez mais numa interação mediada por palavras e mediada ali por um outro código, que não é o código típico da construção da cidade. E estou falando isso por quê? Porque, voltando mais uma vez ao conceito de cidade, ao conceito de cidadania, a ideia da cidade ela sempre esteve atrelada a um conceito clássico do relacionamento político. A cidade é o espaço da política. E quando falo espaço da política, eu não estou falando da política partidarizada. Eu estou falando do espaço da política, porque a cidade, mediante a quantidade de encontros que elas cobram da gente, elas pedem também mediações, elas pedem também acordos, elas pedem também um contínuo exercício de negociação. E dentro desse processo todo, não podemos esquecer que a política é o espaço da negociação. A polis grega era o espaço da negociação, e a cidade, da hora que você mora num prédio com 25 andares, com 4 apartamentos por andar, você está negociando, inclusive, o cheiro do corredor, né? Ou o que é o espaço público. Nesse movimento, o Estado, o município e os políticos, de certa forma, eles tiveram um papel decisivo na mediação dessa negociação entre o elemento fundamental que compõe a cidade, que é o cidadão, que é o indivíduo, que é o habitante. Então, os políticos, junto com as suas câmaras municipais, com o executivo e o judiciário, construíram uma burocracia que permitia que o Estado fosse o elemento fundamental de construção dessa mediação entre indivíduos no espaço público da cidade. Você agora é obrigado a usar máscara porque é lei, né? Você agora é obrigado a usar roupa na rua porque é lei. Você é obrigado a muita coisa porque é lei. E a política construiu essa mediação. O meu ponto aqui é uma dupla provocação. A primeira provocação é: se eu terei um sensor na roda do meu carro que identificará o momento onde eu tenho um buraco na rua e automaticamente isso será comunicado às autoridades e isso vai ser resolvido rapidamente, porque a tecnologia tem esse papel de gerar esse ciclo de comunicação de uma velocidade gigantescamente mais rápida, né? O ponto é: qual vai ser o papel do vereador? Qual vai ser o papel do deputado? Qual vai ser o papel do senador? E qual vai ser o papel do prefeito? E qual vai ser o papel, por exemplo, da construção do orçamento da cidade? Porque o orçamento da cidade ele define valores específicos de buracos, né? Tem buracos que servem para ser tapados, tem buracos que não servem para ser tapados. E quem articula esse processo de construção de quais serão tapados ou não tapados é a política, né? E os cidadãos se organizando para a construção da política com seus vínculos de pertencimento com esse espaço. Agora, o que a gente vai vendo aqui com muita força é o seguinte: na medida em que sensores dão conta de mapear a cidade, onde é que estão as políticas de mediação? Será que é todo buraco que passa, ou a quantidade de buracos que meu pneu passa, vão determinar que aquele buraco é mais importante que o outro? Ou como é que a gente vai definir que buracos servem para ser tapados e que buracos servem para não ser tapados? Como fica o jogo da mediação da política ou da correlação? Aí você vai dizer: mas, Michel, então isso é ótimo, porque, em geral, as elites elas tendem a ser muito mais articuladas em termos de construção de vínculos com o público, com o espaço público, e aí os buracos de Higienópolis são mais tapados do que os buracos de São Miguel Paulista. É verdade. Mas eu tenho certeza também que, dentro desse espaço de silenciamento, vai ter mais carros com sensores no pneu para codificarem buracos que aparecem em Higienópolis do que em São Miguel Paulista. E como é que eu tiro São Miguel Paulista da invisibilidade? Como é que a gente pode proporcionar que essa negociação pública de que há buracos e há buracos se não for através de uma negociação, se não for através de uma subjetividade, se não for através de um jogo de construção, onde entendamos todos que, com farinha pouca, precisamos escolher quem vai comer o pirão. E esse pirão seja feito não através de algoritmos, mas através de construções humanas, onde a gente entenda o valor
de cada coisa, né? Nesse movimento, é importante que a gente veja, e estou aqui caminhando para o final já, porque já estou nos finalmente do meu tempo, é importante que a gente veja que o espaço público é um espaço de mediação e o espaço público é um espaço de negociação. E, em geral, culturas algorítmicas, que são esse movimento novo que a gente está vendo, espaços mediados pelo algoritmo, que são esse jogo que a gente está construindo agora, sobretudo com os espaços de inteligência artificial e por aí vai, relações construídas com máquinas, a gente constrói um jogo de 0 ou 1, a gente constrói um jogo de sim ou não. A gente não entra no elemento fundamental que constrói a percepção do que é o humano, que é a subjetividade, que é entender que 50 tons de cinzas vale muito mais do que qualquer branco e preto. Então, nesse movimento, é importante a gente chamar a atenção que a minha provocação final é: cidades inteligentes são cidades que levam em consideração o principal atributo da humanidade que nos diferencia dos outros animais, que é a percepção de que somos inteligentes. E ser inteligente é ter capacidade de negociar, é ter capacidade de mediar, é ter capacidade de entrar em contato, chegar a um ponto comum, é ter capacidade de construir vínculos com os outros, apesar de todas as diversidades. Então, eu queria terminar com essa provocação, dizendo que talvez, para construirmos cidades cada vez mais inteligentes, precisamos urgentemente não maquinizar as cidades, não maquinizar as relações, mas dar conta de humanizar a tecnologia. Sou um entusiasta da tecnologia, mas tenho certeza que ela só serve se a gente minimamente transformar os computadores em algo próximos dos humanos. Caso contrário, vai dar ruim. Foi isso. Obrigado.